Graça e paz, amados. Continuamos hoje as nossas conferências da família. Oportunidade muito boa de ouvir bons pregadores, a palavra de Deus direto para o nosso coração. E nesse dia nós vamos ouvir o pastor Juliano de Castro, um pastor jovem muito querido que já esteve entre nós. Também vamos ouvir hoje uma música especial por um casal muito querido, o Ed e a Miriam, que foram convidados para cantar especialmente nessa noite. Vamos acompanhar porque essa é uma noite de bênção. Receba o nosso abraço. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Juliano de Castro e hoje vim trazer uma palavra para vocês, para a gente poder pensar um pouquinho. Tô com saudade de vocês, tá? Então, aceitando o desafio e o convite de trazer uma palavra para vocês, eu vim contar uma história que eu amo na Bíblia, a história de Jabez. E se você quiser acompanhar comigo, lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, principalmente nos versos 9 e 10, vai contar a história de Jabez. Mas antes de contar a história de Jabez, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou o pastor Juliano de Castro, sou marido da Thaís, pai da Maria e da Júlia, que está com 2 meses, está chorando ali, então se você ouvir um barulhinho, me perdoa aí, tá bom? E aí eu vou fazer uma mágica, mas você tem que acompanhar a história comigo para você entender a mágica. Combinado? Podemos ir? Então vamos lá. Eu quero deixar para você a mensagem de que tudo pode mudar. Tudo pode mudar na sua vida. Você pode ser alguém diferente, você pode ser alguém transformado, ou você pode entender o seu valor diante de Deus. E é justamente por isso que eu trouxe a história de Jabez para vocês. A história de Jabez é muito interessante, ela está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, como eu já disse. Porque ela diz assim, né? No verso 9 e 10 diz: E Jabez foi o mais ilustre do que seus irmãos, o qual a sua mãe chamou Jabez, dizendo: Porquanto dei à luz em dores. E invocou Jabez o Deus de Israel, dizendo: quem me dera tu me abençoes, e alargues os meus termos, e a tua mão seja comigo, e que me libertes do mal, para que eu não sofra danos. E Deus fez o que Jabez havia lhe pedido. Eu quero compartilhar com vocês nesses minutos algo que a palavra de Deus me ensinou. Porque mais importante do que a história de Jabez é que Deus continua mudando histórias. Deus pode mudar nossa história. O texto, explicando o texto, ele fica o seguinte: quando você vai ler 1 Crônicas, vem lá, e fulano, filho de Beltrano, e vai falando aqueles nomes bonitos que a gente acha, né? Sabe aquele colega que tem um nome estranho? Possivelmente a mãe dele achou em 1 Crônicas, né? Mas quando a gente chega lá em 1 Crônicas, e vem falando, e fulano, filho de Beltrano, filho de Cicrano, filho de não sei quem, filho de não sei o que, mais o que, e aí chega lá, e Jabez. Só que naquela época o povo era igual meu avô, tinha muito filho, meu avô teve 12, imagina só. Imagina quantos filhos, né, as pessoas tinham. Então, nesse tempo, que as pessoas tinham muitos filhos, nasceu Jabez. Jabez era apenas mais um. Imagina só, 20 e tantos irmãos em Jabez. Só que o nome Jabez significa, ou Jabes, como alguns dizem, né, mas eu gosto de falar Jabez, que fica mais bonito. O nome Jabez significa aquele que me causou dor. Isso mesmo. A própria mãe de Jabez chamava ele aquele que me causou dor. Imagina só, você está lá no meio de seus irmãos e de repente sua mãe te chama por aquele apelido que você não gosta. Eu, quando era criança, cheguei em casa chorando, uma vez falei: mãe, os meninos me chamaram de orelhudo. Aí minha mãe olhou, mostrou minha orelha assim no espelho e falou: sua orelha é pequena? Eu disse: não. Então você está reclamando por quê? A mãe de Jabez era mais ou menos assim. Fala assim: ei menino, você que me causou dor. Ou seja, toda vez que os irmãos falavam de Jabez, toda vez que a mãe falava de Jabez, ela falava como alguém que causava dor. Ei, você me causou dor. Você é o culpado da minha dor. Tá vendo? Você me deixou assim. E é ruim, né, quando a gente é culpado. É ruim quando a gente faz um mal e as pessoas só lembram de errado que a gente fez. Porque, na verdade, a gente quer ser lembrado por aquilo que a gente é de bom ou pelo que nós fazemos de bom. Então, Jabez foi marcado essa história. Então, quando a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos, parece que não encaixou bem com a história. Porque a gente não entende que a história de Jabez se resume a antes da oração, antes do momento em que ele encontra Deus na sua intimidade, antes do momento em que ele fala com Deus, antes do momento em que ele busca Deus querendo a mudança de vida, e o depois. E quando a Bíblia fala que ele era o mais ilustre, está falando não do antes, mas do depois. Talvez o nome Jabez tenha um novo significado. Talvez o nome Jabez agora significa outra coisa, porque Deus mudou a história dele.
Jabez busca ao Senhor e fala: ah, Senhor, quem me dera o Senhor me ouvisse, papai, papai, ouve, papai, oração. Jabez já começa procurando Deus, falando: Senhor, eu estou precisando ser ouvido. Quantas vezes a gente se encontra precisando ser ouvido? Quantas vezes tudo que a gente quer é um ouvido amigo? Então Jabez vai e busca Deus nesse ouvido amigo e fala: ah, Senhor, quem me dera o Senhor ouvisse minha oração. E quem me dera o Senhor alargue a minha visão. A primeira coisa que Jabez pede é: Senhor, alarga a minha visão, amplia a minha visão. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes a gente só vê problema, a gente só vê dificuldade, a gente só vê o que está na frente do olho da gente. A gente está vivendo em emoções e sentimentos tão ruins que a gente não consegue ver adiante. Não consegue ver a grandeza de Deus. Não consegue ver tudo aquilo que Deus pode transformar a gente. Porque a gente está tão focado no pequeno, no diminuto, naquilo que está na frente da gente, que a gente não percebe isso. Jabez, a primeira coisa que ele ora e pede a Deus, fala: Senhor, amplia a minha visão. Eu quero que o Senhor aumente os meus termos. Aí depois ele vai e vira para Deus e fala o seguinte: olha, eu também preciso que o Senhor mude a minha vida, eu não estou aguentando mais não. Que o mal não chegue a mim. Ele falou: olha, toda vez que as pessoas se referem a mim, eles me chamam de mal. Eles dizem: você causou dor para a mamãe, você fez a mamãe sofrer. E aí Jabez estava cansado dessa vida. E aí ele fala: ah, Senhor, muda a minha vida. Esse encontro com Deus muda a história de Jabez. Porque aquele que era o esquecido, aquele que era abandonado, aquele que era o menor, aquele que era o menos importante, aquele que causava dor, aquele que só trazia sofrimento, diz que ele foi o mais ilustre, o mais importante dos seus irmãos. Sabe o que isso quer dizer? Que daquele momento em diante, dali para frente, tudo aquilo que Jabez iria viver seria vivido debaixo do cuidado de Deus. Naquele dia ele entrega a sua vida a Deus. Naquele dia ele ora diante do Senhor. Naquele dia ele coloca a sua vida diante de Deus e ele fala: ah, Senhor, muda a minha vida, muda a minha sorte, amplia a minha visão. Eu quero ver além, eu quero ser maior. Eu estou cansado de sofrer, que o mal não chegue a mim. E Deus fala assim, e a Bíblia diz: assim fez o Senhor. Eu imagino Deus falando: tá bom, ouvi sua oração, já entendi, e eu vou te dar o que você quer. Porque o que você quer é o que eu também quero. Ou seja, muitas vezes a nossa oração precisa ser aquilo que Deus quer. Deus quer uma nova história. Deus quer dar a cada um de nós uma oportunidade de ter uma vida diferente, uma vida melhor. Ele quer ampliar a nossa visão. Ele quer alargar tudo aquilo que a gente possui, ou seja, aumentar o que a gente possui na vida da gente. E para isso eu disse que eu tinha um truque hoje, e eu quero trazer esse truque para você. E eu queria que você prestasse muita atenção. Meu truque já está aqui. Isso. E eu tenho aqui 3 copos, né? Como representando 3 pessoas. Nós não somos todos iguais, nós somos diferentes, mas para quem não conhece, nós somos todo mundo igual, né? A gente tem poucas diferenças, poucas coisas diferentes uns dos outros. Então, pensando nisso, eu trouxe essa ilustração para você. Então eu poderia chamar o primeiro copo daquele que escolhe uma vida sem Deus. De alguma forma, uma vida sem Deus tem uma cor diferente, tem um cheiro diferente. Aquele que escolhe uma vida sem Deus, escolhe uma vida longe de Deus, ou seja, perto de qualquer outra coisa. Tem aquele também que talvez ainda não tenha feito a sua escolha. E aquele que ainda não fez a sua escolha é porque não entendeu quem é Deus. E tem aquele que tem uma vida com Deus. E a minha pergunta é: por que são os 3 diferentes? Embora eu botei mais água em um do que no outro aqui, né? Eu só botei água. Tem nada aqui, não, só água. Tá aqui. E a pergunta é: por que os 3 são diferentes? Porque a verdade é que nós podemos escolher Deus ou podemos escolher o mundo. E quando nós escolhemos o mundo, nós não percebemos que o mundo vai entrando na gente. A gente deixa de orar e começa a se tornar diferente de Deus. A gente deixa de ler a Bíblia e começa a se tornar cada vez mais diferente de Deus e mais parecido com o mundo.
E quanto mais a gente vai se aproximando do mundo, vivendo as coisas que o mundo oferece pra gente, mais diferente de Deus e parecido com o mundo nós estamos. E quando a gente percebe, nós já estamos tão misturados com o mundo que já não tem diferença nenhuma. O mundo e nós somos iguais. Não tem mais diferença. Porque há diferença e somente é diferente aquele que permanece com Deus. Então, para que você entenda isso, você tem que entender que você precisa, como Jabez fez naquele dia, buscar o Senhor. Como Jabez fez, Deus e o mundo. Jabez poderia ficar triste, sendo chamado daquele que causou dor, aquele que causou sofrimento, a vida toda sofrendo bullying, a vida toda achando que não tinha importância, ou ele poderia o outro caminho que tornaria ele o mais ilustre, o mais importante dos seus irmãos. E é esse caminho que ele escolhe. Sabe por quê? Porque quando a gente busca Deus, Deus começa a despejar dele dentro de nós. E aí o que acontece é que a transformação de Deus nos faz de novo semelhantes a ele. E quanto mais de Deus nos enchemos, menos cabe em nós do mundo. Sabe por quê? Porque na verdade o objetivo de Deus é que quando ele nos encha, ele nos transforme para que nós possamos transformar o mundo. Para que afinal de contas a nossa influência no mundo, nos nossos amigos, nas pessoas a quem amamos, a nossa família seja muito maior. E aí no final nós ficamos assim. Todos nós semelhantes a Deus, semelhantes a Cristo. Que possamos aprender hoje aquilo que Deus nos quer ensinar, se eu não conseguir tentar não molhar tudo aqui. Que possamos aprender hoje aquilo que Deus quer ensinar. Que Ele é capaz de mudar a nossa vida. Que Ele é capaz de mudar a nossa história. O meu desafio para você é: escolha Deus. Peça ao Senhor para aumentar a sua visão, para mudar a sua vida. Peça a Deus para entrar dentro de você. Peça a Deus para falar ao teu coração. E eu tenho absoluta certeza que quando Ele falar, tudo mudará. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Um abraço do pastor Juliano. Um abraço da minha família, Thaís, a Maria, a Júlia. Agora tem outro nenenzinho aí que vocês não conhecem ainda. Um abraço da Igreja Batista de Ataíde, a igreja que eu sou pastor. E eu tenho certeza que nesse tempo esquisito de quarentena que a gente está vivendo aí vai passar. E uma nova história Deus tem para cada um de nós. Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Pai, me dá teu colo, são dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata e nem ouro, pois não é tudo que preciso, mas te peço, vem Senhor morar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Pai, me dá teu colo, são dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata e nem ouro, pois não é tudo que eu preciso, mas te peço, vem Senhor morar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Guarda, cuida da minha família, sara as nossas feridas, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa, guarda minha casa, guarda minha casa. Receba o nosso abraço.